A Copa de 38, realizada na França, foi a primeira que o Brasil fez direito, vamos dizer assim. Não teve nem a briga Rio-São Paulo de 1930, nem o problema do profissionalismo e amadorismo, que isso já tinha sido resolvido. Em 38, finalmente acabou essas ligas duplas, né, paralelas ao mesmo tempo, com 2 campeões cariocas, 2 paulistas e tudo mais. Acabou isso, todo mundo se uniu, voltou a ser o que era antes, todo mundo jogando junto. E o profissionalismo, ainda bem, foi adotado, até porque se não fosse, seria como já estava acontecendo, né, uma revoada de jogador brasileiro indo para o exterior, porque os clubes vinham aqui, os jogadores só ganhavam bichos, né, só prêmios por vitórias. Então era fácil tirar eles daqui. Então o profissionalismo, no fundo, não teve nem jeito de não ser adotado, porque seria um desastre para o futebol brasileiro, ainda bem que foi. Então em 38 o Brasil já chegou bem, fez uma preparação em Caxambu, ou seja, fez tudo melhor, de uma forma bem mais séria e organizada, e isso fez diferença no final, né? Então teve concentração lá, até engraçado que o Leônidas chegou como um rei, né, num vagão próprio dele, todo estiloso e tal. O Leônidas realmente tinha esse lado vaidoso e tal, que alguns outros depois no futuro meio que seguiriam nesse sentido, né? E o Brasil tinha o Ademar Pimenta, até o Ademar Pimenta tinha sido técnico da seleção brasileira no Sul-Americano de 37, onde o Brasil fez uma boa figura, quase foi campeão na Argentina. Ganhou todos os jogos, só empatou com a Argentina, só perdeu da Argentina no último, e a Argentina tinha que ganhar, porque ela tinha perdido do Uruguai, e aí eles empataram em pontos. Aí fizeram o jogo do desempate, foi 0-0, e na prorrogação a Argentina ganhou de 2-0, né? E o time do Brasil ali é muito parecido com o da seleção de 38, até engraçado que ele não tinha convocado o Leônidas, imagino que ele tenha se arrependido muito disso, mas para 38 ele não foi burro, claro, e convocou o Leônidas, né? E o Ademar Pimenta fez uma coisa que eu acho muito curiosa nessa vez, e nunca mais foi feito, de criar 2 times do Brasil, o azul e o branco. O azul seria o titular, que tinha o Leônidas, e o branco era o time que ele considerava o pesado, né? Era um time inferior tecnicamente, mas mais para jogos complicados e tal. E seria uma forma dele dar uma poupada no time durante a competição, já que às vezes tinha esse negócio de dias de jogos coladinhos um no outro, né? É o que eu falei, a organização da Copa não era exatamente um primor, né? Era um torneio muito rapidinho, acho que a FIFA não queria gastar muito dinheiro. Fazer uma coisa muito tiro curto, que eu acho que é uma coisa meio burra, mas enfim, era assim. E eu acho que o Ademar Pimenta foi muito inteligente nesse aspecto, né? Então ele fez esses 2 times, e um erro só que ele cometeu, e não só ele como a CBD, foi ter convocado o Nijinho. O Nijinho era um jogador que tinha problema de documentos com documentação na Itália. E a Itália, muito espertamente, ficou só segurando a onda para ver se processava o Brasil, se o Brasil escalasse o Nijinho. Então, assim, podia-se ter convocado algum outro jogador, como o Carvalho Leite, por exemplo, que era um ótimo atacante, no lugar do Nijinho. E para nossa tragédia, o Nijinho era exatamente o reserva do Leônidas, né? Então ele fazia exatamente a mesma função no time branco. Mas foi o Brasil lá para a França, e dessa vez fizeram direito. O Brasil não chegou 2 dias antes, chegou com mais tempo, para justamente os jogadores readquirirem a forma, né? Foi outra história. O Brasil até foi o único da América do Sul, né? O Brasil iria disputar a vaga com o Peru, mas o Peru desistiu, ninguém mais foi. A Argentina ficou muito chateada porque tinha perdido a sede da Copa para a França, não quis vir. O Uruguai ainda estava, né, ressabiado porque quase nenhum europeu quis vir para a Copa de 30 que ele sediou, então ele ainda estava com birra com isso. O que eu acho uma pena para esses 2 países, que eles poderiam perfeitamente terem sido campeões em 38, tinham ótimos times. Mas foi o Brasil sozinho. E o Brasil até foi cabeça de chave, aquele negócio da eliminação direta que eu falei, não é como se fosse um campeonato de tênis, e pegou a Polônia, né? E é engraçado porque nem o Brasil sabia nada da Polônia, nem a Polônia sabia nada do Brasil, assim, como o mundo mudou nesse aspecto, né? Realmente você ia no jogo totalmente no escuro, sem saber como o time jogava, formação tática, jogadores, nada. Ninguém conhecia ninguém ali. E foi uma loucura, né? O primeiro jogo com a Polônia foi aí o recorde de gols até 54, quando teve tanto um jogo que empatou, que foi a Alemanha e a Hungria, que foi 8-3 para a Hungria, como um jogo que passou, e ainda é o recorde até hoje, que é a Áustria 7-5 na Suíça. Mas esse de 38, esse 6-5 do Brasil na Polônia, foi o recorde de gols. Foi um jogo que teve 2 jogadores fazendo 3 gols, o Leônidas e o Wilimowski da Polônia. O Wilimowski, aliás, fez 4 gols, foi o primeiro jogador a fazer 4. Só o Salenko, em 94, passaria ele com 5 gols no jogo da Rússia com Camarões. Então foi realmente um jogo louco, assim. Quem viu disse que foi ataque contra ataque, assim. As defesas praticamente não se garantiam, né? Até o Domingos da Guia jogou com febre, o que foi meio uma loucura ali do Ademar Pimenta. Ele confiava muito no Domingos da Guia, como tinha que confiar mesmo, mas ele jogou mal, porque ele jogou gripado e tal. Até foi um jogo que, assim, começou o Brasil muito bem, fez 3-1 no primeiro tempo.
O Leônidas fez 3 gols no jogo, né? Mas não esses 3 no primeiro tempo, só fez um ali. Mas até o gol deles foi um gol de pênalti, que até essa imagem existe, né? Tem o Domingos da Guia agarrando o jogador, como se fosse uma jogada de rugby mesmo, agarrando pela cintura, e o jogador fez o primeiro gol deles. Mas foi 3-1, assim, dava a impressão que o Brasil ia ganhar tranquilo o jogo. Mas choveu demais no intervalo e no começo do segundo tempo, assim, coisa de tempestade mesmo, e o campo virou um lamaçal. Os campos de antigamente não eram nem um pouco como são os de hoje. Eram, em geral, umas porcarias. Jogadores de hoje, se fosse jogar no passado, ia sofrer muito, porque era tudo um show de buracos e tal, e virou um lamaçal, realmente. E isso atrapalhou muito o Brasil, que era um time mais leve, né? Se o Demar Pimenta soubesse disso, provavelmente teria escalado o time branco para esse jogo. Mas, claro, não tinha como saber que ia cair uma tempestade no meio do jogo. E isso emparelhou muito o jogo, eles conseguiram empatar em 3-3, o Leônidas ainda fez 4-3, o Perazzo, aliás, desculpa, fez 4-3, mas eles empataram faltando 1 minuto para o jogo. Antigamente não tinha esse negócio de desconto na hora, terminava no cravo ali, batia 45, o juiz apitava. Então a gente foi para a prorrogação e quem testemunhou o jogo disse que o Brasil estava mortinho, jogadores pregados, e quem realmente salvou o Brasil foi o Leônidas, que ele fez os 2 gols da prorrogação e um deles o famosíssimo gol de pé descalço, porque a chuteira saiu e ele não tinha tempo. E como estava uma lama, ele era negro, ele estava uma tremenda na lama e se usava meias pretas na época, ele pegou um rebote do goleiro e chutou para o gol do jeito que estava mesmo e ninguém nem viu. E se tivesse visto, o juiz teria anulado, né? Porque era proibido fazer gol sem estar com chuteira. Mas felizmente pra gente ele não viu e foi o gol da vitória, foi o gol do 6-5 mesmo. 6-4 na verdade, porque o Ilimovski ainda faria um gol no finzinho e quase que eles empataram, ainda meteram a bola na trave no último minuto da prorrogação. Então o Brasil com sufoco tremendo passou pela Polônia aí nesse primeiro jogo com prorrogação e tudo, né? E aí fomos jogar com a Tchecoslováquia. O que eu considero, nas quartas de final, o que eu considero que foi o batismo de fogo total e irrestrito da seleção brasileira em Copas do Mundo e até mesmo na história da seleção brasileira. Porque a gente já estava pegando os vice-campeões mundiais de 1974, que podiam perfeitamente terem sido campeões. Muita gente acha que teve roubo forte ali, foi um jogo que o Benito Mussolini viu, estava lá e dizem que realmente foi um assalto contra a Tchecoslováquia esse jogo, que a Tchecoslováquia deveria ter ganho. É uma coisa, claro, que a gente não tem imagens para corroborar, mas realmente as declarações são bem fortes, né, em relação a isso. E era um time muito forte, e era um time muito... Ainda tinha o Ney Edley, que tinha sido um dos artilheiros da Copa de 74, o Planica no gol, que também é um ótimo goleiro. Então era um time muito bom. O Brasil ia pegar um time de muito prestígio, respeitado na Europa mesmo, é considerado favorito para esse jogo. Apesar dos franceses terem adorado o Leônidas, né, no jogo com a Polônia, terem chamado ele de homem de borracha, que realmente eles viram ele fazendo... O Leônidas era um jogador muito acrobático, né? Ele não fazia só bicicleta, ele dava voleios e tal, que era uma coisa que os jogadores da época não faziam muito, era uma coisa mais quadradinha. E o Leônidas saía muito, ele era muito atlético. Isso impressionou muito os franceses no primeiro jogo. Mas mesmo com tudo isso, a Tchecoslováquia era a favorita contra o Brasil ali nas quartas de final. E o Brasil passou um perrengaço, porque foi o jogo que é considerado a Batalha de Bordeaux. O Brasil teve 2 expulsos, uns logo no começo do jogo, e teve que jogar o José Procópio, e teve que jogar o jogo quase todo com 1 a menos. Depois teve 2 expulsos, um nosso e um deles no finzinho. E a gente jogou a prorrogação e quem viu o jogo disse que assim, foi um drama, o Brasil rezando para o jogo acabar, porque o time estava pregado, porque foi o mesmo time do primeiro jogo. Ele não fez a mudança do time azul para o time branco, porque o time azul era o titular, né? E assim, o time sofreu demais, foi um perrengue para conseguir segurar aquele 1 a 1. Até o gol do Brasil foi do Leônidas também. E o Leônidas fez gol em todos os jogos que ele jogou na Copa. Ele teve um jogo que ele não jogou, que foi o nosso grande problema, né? E a gente ia então para o jogo de desempate, não tinha esse negócio de pênalti, não tinha nada disso, tinha jogo de desempate, jogava os 90 minutos, se continuasse empatado jogava 30, se continuasse empatado tinha jogo de desempate. E aí foi um problema para o Brasil e também para a Tchecoslováquia, porque o jogo era 2 dias depois só. E aí sim o Ademar Pimenta usou o time branco, né? E eu acho que isso fez diferença, né? Quem viu o jogo disse que a Tchecoslováquia abriu o bico, a Tchecoslováquia sim deu uma de Brasil. Ela só levou 16 jogadores para a Copa de 38 e pagou o preço por isso, porque faltou reserva. Porque nessa batalha aí de Bordeaux, o Planica, que era o goleiro deles, quebrou o braço, foi direto para o hospital, o Ney Edley se machucou, eles tiveram várias baixas, né? O Brasil teve também.
Então, assim, eles tinham menos peça de reposição. O Ademar Pimenta trocou o time inteirinho, com a exceção do jogador que ele não podia botar, que era o Nijinho, no lugar do Leônidas. Senão ele teria botado. Então ele teve que chegar e dizer, Leônidas, eu preciso de você, porque a gente tem que passar para a semifinal, não tem jeito, e você é um jogador decisivo e tal. E mesmo ele cansado, já com algumas dores e tal, o Leônidas foi pro sacrifício. Então jogou esse jogo extra com a Tchecoslováquia, onde o Brasil ganhou de 2-1, né? Eles abriram o placar no primeiro tempo, mas no segundo tempo a Tchecoslováquia abriu o bico. O Leônidas empatou um jogador chamado Roberto, do São Cristóvão, olha que curioso isso, fez o gol da vitória de um jogo vital para a história do futebol brasileiro, né? Ter passado para as semifinais ali, deu um upgrade no prestígio do Brasil no mundo, grande, assim, a Copa virou uma febre no Brasil, a Copa parou o país. Então, pela primeira vez, em 30 e 34 não tinha tido nada disso, mas em 38, pela primeira vez, o Brasil parou para ver jogo, para ouvir, né? No caso era no rádio, era até transmitido pelo Gagliano Neto, para ouvir a transmissão da Copa de 38, e isso virou a febre que é até hoje, né? Nunca diminuiu isso, assim, continua sendo um evento que para o Brasil e tal. Então, ali mesmo o pessoal ouvindo rádio, era uma transmissão que às vezes caía, aqueles problemas de transmissão de rádio transcontinental em 1938, né? Mas foi uma vitória fundamental para o Brasil, para o prestígio e tal. E a gente foi para a semifinal. Existe para enfrentar a Itália, atual campeã mundial de 1934 e campeã olímpica em 36 e Berlim também. A Itália estava na crista da onda ali. E existe um mito que até eu leio assim, né, periódicos europeus e tal, e realmente eles acreditam nisso, de que o Ademar Pimenta teria sido assim, arrogante, tipo, não preciso de Leônidas daqui, não vou guardar ele para a final. Isso é uma bobagem, isso não aconteceu de jeito nenhum, muito pelo contrário. Seria um absurdo o Brasil menosprezar a Itália, atual campeão mundial e campeão olímpico. O Brasil não faria isso. No fundo, o Leônidas é que não tinha condição de jogo mesmo, porque esse jogo foi 2 dias depois desse jogo de desempate. Então você vê um intervalo muito curto, né? Ele não tinha, ele estava sentindo dor o corpo inteiro, não tinha condição nenhuma de jogar. E no fundo a gente não jogou com ele porque não deu, né? Porque não quis poupar Leônidas para a final, que isso não faz o menor sentido, né? O Brasil cometeu vários erros em várias Copas, eu até analiso aqui no futuro, mas realmente esse não cometeu não, porque ele não tinha condição de jogo mesmo, e aí se pagou o preço de não poder usar o Nijinho também, né? Se improvisou o Romeu ali, o Romeu até fez gol no jogo, mas o Brasil não jogou tão bem. Quem viu esse jogo, eu já vi uma ou outra versão que não, o Brasil podia ter tido melhor resultado, mas a maioria das versões são de que a Itália dominou o jogo mesmo, né? Até por estar bem menos cansado e tal. E esse time da Itália de 38, se o de 34 tem muita dúvida do título dela, de 38 não tem não. O time da Itália ele estava realmente muito bem, já tinha o Silvio Piola, o Colau, se tinha jogadores já melhores, do Giuseppe Meazza, né? Já era uma lenda no futebol italiano. Até foi ele que fez o gol de pênalti, né? Eu vou falar desse pênalti, foi bem polêmico. Mas o time da Itália já era um time muito bom nessa época, sim senhor. Então, assim, eles eram favoritíssimos contra o Brasil e confirmaram. Mas foi 2-1, né? Mas eles fizeram 1-0, até com o Colau, e o Giuseppe Meazza fez de pênalti. Foi um pênalti que o Domingos da Guia foi revidar uma provocação do Silvio Piola, o atacante italiano. E ele ele deu um chute no Silvio Piola, esse ele não nega. Mas já vi versões de que a bola não estaria em jogo, logo um pênalti não poderia ter sido dado, uma expulsão sim, mas não um pênalti, ele não foi expulso o Domingos. Mas também já ouvi versões que a bola sim estava em jogo, ela estava só longe, e o Domingos achou que o juiz não veria aquilo, mas o juiz viu e aí é pênalti, não tem muito o que chorar. E o Romeu conseguiu fazer diminuir para 2-1 faltando uns 3 minutos para o fim, mas aí foi muito em cima da hora, realmente não deu. Mas não só não acho, como ninguém também na época achou que foi um grande drama isso, ter saído da final, ter entrado para a final, porque na verdade ter ido para a semifinal já foi ótimo para o Brasil, o país considerou aquilo um resultado muito bom. E fomos nós jogar o jogo do terceiro e quarto lugar com a Suécia, né? Foi a primeira vez que o Brasil jogou com a Suécia, que até hoje, né? Tô fazendo isso aqui em 2018, até hoje é o confronto que mais aconteceu em Copas, né? Esse foi o primeiro. E também teve, e aí o Leônidas pôde jogar, já tinha se recuperado. E teve realmente uma distinção esse jogo, porque foi a única vez até hoje em Copas que o Brasil virou um resultado adverso de 2-0. O Brasil saiu perdendo de 2-0, mas conseguiu virar aí para 4-2 no segundo tempo, até o Leônidas fez 2 gols, e nesses 2 gols ele se estabeleceu como artilheiro da Copa de 38 com 7 gols. Por muito tempo se botava como ele tendo feito 8 gols, se dava que ele tinha feito 4 gols contra a Polônia,
mas isso depois se verificou que é um erro, então ele tem 7 mesmo, mas mesmo assim ele foi artilheiro da Copa de 38 e considerado também o melhor jogador, entrou na seleção da Copa. Ele e o Domingos entraram na seleção da Copa e ele foi considerado o melhor jogador da Copa, e foi mesmo, né? E até é engraçado, tem gente que, nunca um jogador do Flamengo fez nada pelo Brasil em Copas e tal. Fez em 38, foi artilheiro e melhor jogador do Brasil melhor do Brasil não, melhor jogador da Copa inteira em 38, né? Então não é bem assim. Então, assim, voltaram para o Brasil e, um terceiro lugar, hoje em dia ninguém acharia nada de outro mundo. É um resultado respeitável, mas ninguém, né, sairia rolando no chão por causa disso. Mas em 38 foi uma festa, parou o Brasil. Eles foram recebidos pelo Getúlio Vargas, foi realmente, assim, considerado um enorme sucesso, porque o Brasil nunca tinha conseguido nada no futebol, né? O último título do Brasil, de maior expressão, tinha sido o Sul-Americano de 1922, ele tinha ganho o Sul-Americano 19 aqui, os dois foram aqui, 22 aqui também. Então só tinha esses dois títulos sul-americanos, uma outra Copa Rio Branco e Copa Roca, e estamos conversados. Então esse terceiro lugar em 38 foi considerado um grande feito. Então dá para dizer que teve 6 festas no Brasil, né? Os 5 em relação à Copa do Mundo, os 5 títulos e esse terceiro lugar. Que depois nunca mais se comemorou vice, nem terceiro, nem quarto, nem nada disso. Mas nessa vez se comemorou sim, foi como se fosse um título.